ela já iniciou. O Senhor já rompeu com muitas coisas nessa manhã. Ele já trouxe à sua vida aquilo que Ele quer que você entenda no dia de hoje. Amém? É um tempo onde a gente, às vezes, fica muito apático com as coisas de Deus, onde a gente acha que as coisas acontecem por acontecer. E Deus tem falado de um tempo das pessoas serem posicionadas, de estarem no lugar certo, no tempo certo. Mas o que Satanás ele sempre coloca sobre nós é de que nós estamos no tempo errado. Satanás ele não precisa colocar sobre as nossas vidas, fazer com que você faça outras coisas. Ele só precisa de uma coisa: que você não entenda o tempo em que você vive, que você passe batido, que você deixe as coisas acontecer sem fazer nada para Deus. Eu não preciso ser um satanista para fazer a vontade do diabo. Eu posso ser crente, eu posso estar na igreja, eu posso não viver o propósito de Deus. A vontade dele não é que você se converta ao satanismo, é de que você não chegue aonde você tem que chegar, é de que você não entenda aquilo que você tem que entender, de que você não viva aquilo que você tem para viver. Se ele conseguir fazer isso, a missão dele está pronta. E às vezes a gente fica falando de um tempo, de um governo, de Deus, da palavra de Deus, e a gente fica falando e a gente deixa de viver aquilo que realmente nós somos chamados para esse tempo. Muitas vezes a gente fica preso a um pacto antigo, passado, e a gente lê e fala: eu queria ser como Moisés, eu queria ser como Davi, eu queria ser, e não estou aqui falando que está errado, eu estou falando da gente não entender o tempo que nós somos chamados. Eu não posso, hoje, quer dizer, até posso, mas vai ficar estranho, chegar aqui com uma roupa dos anos 30, não é verdade? Eu até posso, mas não posso andar na rua e me vestir como alguém que viveu há, sei lá, um século atrás. Posso? Posso, mas vou fazer isso? Não. Mas às vezes a gente vive num tempo com roupas de outro tempo. Às vezes a gente está no tempo onde o Senhor tem falado para florescer, para crescer, e a gente está lá: vamos buscar, vamos jejuar, o tempo errado. Existe um tempo sobre todas as coisas. E hoje, aonde nós vivemos, quando nós falamos de estarmos num novo pacto, de estarmos vivendo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, é tempo da gente entender que a gente nasceu para vencer em todas as áreas da nossa vida, num tempo certo, vivendo aquilo que Cristo conquistou para nós. Mas às vezes a gente fica paralisado em circunstâncias, em situações, em coisas que aconteceram, em coisas que estão acontecendo, e nós não tomamos posse daquilo que é a nossa herança, daquilo que é o nosso direito. E a gente vive uma vida inteira falando de Jesus, a vida inteira numa igreja, sem ter plenitude em tudo que nós fazemos. Somos chamados para marcar um tempo. Fala comigo: eu fui chamado para marcar um tempo. E como você e eu temos marcado esse tempo? O que sai da nossa boca, o que nós pensamos, o que nós gastamos tempo pensando e vivendo e remoendo. Você sabe qual é a marca que você precisa deixar? Você sabe aquilo que Deus tem construído sobre a sua vida? Você tem noção de quão grandes são as promessas de Deus sobre esse tempo? Mas não, às vezes a gente quer viver lá no tempo passado,
nas coisas que já foram feitas, naquilo que foi vivido. E a gente deixa de viver aquilo que Deus tem para hoje. A gente deixa de ser posicionado no lugar correto. Hoje nós somos, em Cristo, somos chamados de co-herdeiros da promessa. Nós somos chamados de filhos. Deus olha hoje para a humanidade e Ele enxerga aqueles que são filhos. Mas às vezes a gente quer continuar na posição de escravo. Uma vida medíocre. Uma vida pequena. Sem entender que Ele nasceu para que a gente governe sobre todas as coisas. Em todas as áreas. Eu lendo esses dias, lendo ontem, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Antigo Testamento foi quando Jacó, ele estava morrendo, né? Lá em Gênesis 49. Diz assim que Jacó, ele dispensou bênçãos para os 12 filhos dele. Ele chamou os filhos e liberou uma bênção profética para cada um deles. E aí, me chamou a atenção, que foi Issacar, ou Isacar, né? Não sei como que, tem gente que fala Issacar ou Issacar. E ele disse assim, e ele chamou jumento de ossos fortes, deitado entre 2 fardos. Esse foi o chamado, essa foi a palavra que Jacó liberou para Issacar. Jumento de ossos fortes. Sabe o que é isso? Eu sou estranho às vezes, né? Mas ali estava sendo liberado algo sobre a estrutura dele. De alguém que era resistente. O jumento, ele pode não ser bonito, mas ele é resistente. Ele serve. Ele traz perseverança, ele faz. O que estava sendo dito ali era que haveria uma nação, haveria um povo resistente. Um povo que suporta os peso, um povo que suporta o tempo e que caminha entre 2 fardos, ou seja, que é capaz de ter equilíbrio, é capaz de ter perseverança. E sobre essa palavra, de uma estrutura fortalecida, dessa tribo saíram juízes, saíram políticas, pessoas que marcaram um tempo. E eles eram muito mais do que pessoas que marcaram um tempo, eles eram conhecedores do tempo em que eles viviam. Diz que para tudo que as outras tribos iam fazer, eles primeiro consultavam aos líderes da tribo de Issacar, porque eram pessoas conhecedoras de um tempo. E sabe o que isso me faz pensar nessa manhã? E que eu fiquei refletindo durante todos esses dias. Deus tem falado que nós vivemos num novo pacto. Nós temos o nascimento, a ressurreição de Cristo. Nós vivemos sobre essa jurisprudência do novo pacto. Mas o que mais nos tira do propósito é a gente não conhecer esse tempo. E Deus tem falado para mim e para você que nós somos conhecedores do tempo. Em Cristo, nós acessamos a todas as promessas que Deus fez a todas as gerações, que Deus fez a todos os povos. Em Cristo, nós acessamos o tempo certo para fazer as coisas. Pessoas, homens, conhecedores do seu tempo. O que mais tem sido feito é a gente viver dentro de uma redoma, onde estão os nossos pensamentos, onde estão as nossas vontades, onde está aquilo que a gente acredita.
E isso faz com que a gente não conheça o tempo em que a gente vive. Isso faz com que você não prospere. Isso faz com que você não atinja outras pessoas. Isso faz com que você não deixe um legado para a sua geração. Pais que não conhecem o destino profético dos filhos. Uma geração corrompida. Uma geração aonde se fala do aborto. Aonde se fala que a mulher ela tem direito sobre o seu próprio corpo. E o que nós temos feito para marcar esse tempo? O que tem sido a sua vida? Pensa comigo, se a maior parte do seu dia não é gasto em você pensando nos seus próprios problemas. Se não é gasto você pensando em coisas que fizeram para você no passado. Se não é gasto com você vivenciando todas as brigas, todas as mazelas da geração anterior. Sabe o que é isso? Tirar você da sua posição. Porque quanto mais tempo eu fico presa nas minhas circunstâncias, menos eu ouço a voz de Deus. Menos eu entendo o propósito que Deus tem para esse tempo. E eu achei tremendo, porque eu falei assim, Deus, e Jacó, ele era um homem que ele viveu de acordo com o pacto em que ele estava. Ele sabia qual era o pacto vigente. Ele sabia quais eram as regras, o que Deus tinha para aquele tempo. Tanto é que ele chamou a cada filho e liberou uma bênção profética. E você, e eu, o que nós temos feito? A gente olha para as circunstâncias e declara que elas são maiores do que nós, né? Quantas vezes a gente não fala assim, mas eu não consigo vencer isso. Eu não posso. Mas pastora, você não entende, eu não consigo. Eu não tenho como, a minha situação é difícil demais. E quem é Deus? Quem é Cristo na sua vida? Qual é o espaço que Ele ocupa no seu dia? O que você tem gastado de tempo para manifestar aquilo que você carrega? Mas é mais fácil a gente ficar dentro daquilo que é a nossa vida, a nossa mente, os nossos sentimentos. É por isso que eu digo que Satanás ele não precisa tentar te convencer a você ser um satanista. A única coisa que ele precisa é te convencer de que os seus problemas são maiores do que o seu propósito. Bonitinho a gente falar, eu sei, eu tenho propósito para governar, eu tenho propósito, bonitinho. Mas é isso que você tem vivido? É isso que você tem gastado o seu tempo declarando? É isso que você fala na hora que vem aquela situação que você acha mais difícil? Não vou me entristecer. Sabe o que é? A primeira coisa que a gente faz quando a gente está triste é ficar triste com Deus. A gente age o tempo todo sem perguntar para Ele. A gente faz as coisas que nós decidimos fazer. E daí o culpado é Ele. Um dia uma pessoa me perguntou assim, pastora, mas como que Deus Ele é bravo, né? Falei, você está querendo dizer o quê? Que Ele é ruim? Não, não é. Mas pensa, aquele prédio pegou fogo lá em São Paulo. Quantas pessoas morreram? Meu Deus, como que pode Deus permitir isso? Falei, é? Eu falei assim, e quem foi que chegou para Deus e perguntou assim, Deus, eu posso ir lá invadir um prédio? Quantas vezes
As pessoas perguntaram: Deus, eu posso ir lá e colocar, encher de tapume as janelas? As pessoas perguntaram isso para Deus? As pessoas perguntaram para Deus assim: Deus, eu posso simplesmente bloquear a entrada das pessoas que vão fazer a vistoria? Não. Deus, será que eu posso chegar lá e alugar uma coisa que não é minha? Invadir uma coisa que não é minha? Posso, Deus? Alguém perguntou? Não. Ninguém pergunta nada. Ninguém pede a Deus orientação para nada. E quando existe uma consequência daquilo que são os nossos atos, as nossas decisões, como Deus é ruim. Não era vontade de Deus que aquelas pessoas morressem daquela forma. Com certeza não. Mas existe uma consequência para quando a gente não está posicionado nele. E eu falo isso não somente para você ficar olhando na sua vida, mas para você se olhar como o corpo de Cristo. Você é chamado para fazer parte desse corpo. Você foi comissionado a levar as boas novas do Evangelho. E aí a gente, como igreja, a gente decide ficar nas nossas causas pessoais. E quanto mais você gasta tempo olhando simplesmente para a sua vida, para o seu mundo, menos você acessa o sonho de Deus. Menos você consegue enxergar qual é a visão de futuro que Deus tem. Sabe por quê? A gente olha tanto para a vida dos patriarcas e fala assim: eu quero ser como Davi, eu quero ser como Moisés, eu quero ser como Abraão. Sabe o que a gente faz? A gente olha, a gente admira e a gente quer viver aquilo que eles viveram no tempo que eles viveram. Só que o nosso tempo hoje, aquilo que rege o mundo espiritual, as leis espirituais, hoje é outro. Hoje você tem acesso livre a Deus. Você conhece a voz do Espírito Santo. Você está debaixo da graça de um sacrifício do Filho de Deus. Daquele que morreu para que os seus pecados fossem lançados fora. Você vive com muito mais privilégio do que eles viveram. Com muito mais conhecimento que eles tiveram. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a gente passa isso, mas ele morreu, mas naquele tempo, eu vou para o monte orar, porque lá Deus fala comigo. Deus fala com você o tempo todo. Eu e você, que às vezes a gente fica preso nas coisas e a gente não consegue ouvir aquilo que Ele está dizendo. Deus fala até quando Ele está em silêncio. Sabe por quê? Porque Ele não é limitado. Ele não tem uma mente limitada, humana, caída, adâmica. Mas nós precisamos vencer todas essas limitações. E o que temos feito para isso? De domingo a domingo. Vivendo uma vida religiosa. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi para isso que o Senhor te trouxe nessa manhã para ouvir essa mensagem. Foi para que você se posicione como filhos conhecedores do seu tempo. Conhecedores do seu tempo. Mas eu não estou conseguindo entender qual é o meu tempo. Se abra. Sabe qual é o problema? Não é você não entender. O problema é você não querer entender. Se você não entende, Deus fala. Se você não entende, mas quer uma transformação de vida, Deus transforma. Mas o problema é que a gente não quer. O problema é que às vezes a gente quer viver aquilo que nós conhecemos. Não sair do nosso mundo pequeno.
E no momento que você sair, no momento que você olhar para fora da sua vida, você vai ver que você perdeu muita coisa e poderia ter vivido. Ah, pastora, mas isso é duro, vou olhar e vou... Vai. Você pode olhar para fora e falar assim, eu poderia ter feito diferente. Mas também, se você não decidir mudar agora, se você não decidir olhar a sua mente hoje, daqui a um tempo, você vai olhar e vai falar, poderia ter feito mais diferente ainda. Mas eu não estou falando isso para gerar em você peso ou culpa. Sabe por quê? No momento em que você entender que você pode fazer diferente, que você pode acessar aquilo que Deus tem, no momento que você se abrir para que isso aconteça, o Senhor, Ele restaura e faz nova todas as coisas. Mas aproveita hoje, não deixa para depois. Não procrastine aquilo que é o seu chamado. Ah, depois eu vou fazer, depois eu vou entender. Ah, agora deixa eu resolver primeiro a minha conta, que está lá para ser paga. Ah, depois eu vejo. Não, mude hoje. Quer viver com intensidade? Seja radical com Deus. Decida hoje a viver uma vida diferente. A gente vive numa verdade que é Cristo. E nele, todas as coisas estão acessíveis. O quanto você quer acessar de Deus? Em Cristo, a promessa que estava sobre Issacar está sobre nós. Conhecedores do seu tempo. Sabe por que o mundo anda hoje levantando questões antibíblicas? Falta de posicionamento do corpo. Ah, mas isso são as igrejas. Não, isso começa em você. Isso começa em mim. Isso começa na gente querer decidir viver uma vida com Cristo. Isso passa por nós. Então, se hoje a gente tem acesso a Cristo, nós temos acesso à verdade. Ele é a verdade. Ele. É nele que você acessa todas as coisas. Quando você acessa em Cristo essa verdade, a verdade ela não te deixa da mesma maneira. Amém? Posso ouvir um amém? A verdade ela te transforma. Ela faz você sair da sua zona de conforto. Ela faz você olhar para você e falar assim, uau, eu estou errado, eu preciso me alinhar. A verdade, ela faz com que você tenha vontade de buscar cada vez mais a Cristo. Quando você entra para viver essa verdade, não tem como a sua vida não ser transformada. O problema é que às vezes a gente entra para viver essa verdade, e a gente conhece essa verdade, e a gente paralisa. Em pensamentos, em sentimentos e em circunstâncias. A gente deixa de lado aquela parte de jumento, resistente, forte. A gente deixa de lado aquela parte aonde fala que caminhará entre dois fardos, com equilíbrio, perseverança. Deus tem um chamado para que eu e você sejamos conhecedores desse tempo, para viver aquilo que Ele tem. Jumentos de ossos fortes. Quem quer ser um jumento de ossos fortes? Essa é a hora de você olhar e falar, eu sou um jumento. Essa é a hora de você olhar para o seu irmão e falar, você foi chamado para ser um jumento de ossos fortes. Mas, irmãos, o que a gente tem é que entender que nós somos resistentes em Cristo. Nele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Então, se você vive uma vida pensando nos seus problemas,
eu vou dizer para você, seus problemas acabaram. Amém? Os seus problemas acabaram. Você foi chamado como filho, como filha de Deus. Você foi chamado para ser posicionado. E você hoje está numa casa aonde nós vivemos a paternidade. Nossa, já são 11h30. E na paternidade ela te posiciona para você viver aquilo que é o propósito de Deus. Chamados para viver a verdade e iludidos com a mentira. Iludidos porque não conhecem. A verdade ela te transforma, ela não te deixa da mesma maneira. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente olha para Cristo e olha para a verdade e a gente acha que além de Cristo a gente tem que ter fé. Eu tenho a Cristo, mas eu tenho que ter mais fé. E a gente acha que Cristo e fé são coisas diferentes. A gente olha e fala assim, não, eu acredito, mas eu tenho que ter mais fé. Não é assim que a gente fala? Porque a gente acha que além de Cristo, a gente precisa ter fé. E isso não é uma verdade. Sabe por quê? Ter fé é você olhar com o olhar que Cristo olha para todas as coisas. Sabia? Ter fé é você viver em Cristo e você ser transplantado na sua visão espiritual. Você passar a olhar as coisas com o olhar de Cristo. Se existe um problema, qual é o olhar de Cristo? Se existe um enfermo, qual é o olhar de Cristo? Se existe uma circunstância, qual é o olhar de Cristo? Posicionados para viver a verdade. E você não precisa, além de Cristo, você ter fé. Você precisa ter Cristo e manifestá-lo, olhando com o olhar que Ele tem para todas as coisas. Barganhamos o Evangelho. Falamos e não vivemos, porque estamos presos nas nossas causas pessoais. Presos. Fulano, pode fazer isso? Não, estou muito atarefado. Você pode hoje ministrar? Não, hoje não dá, estou cheio de coisa para fazer. Vem para o culto de oração, vamos interceder? Não, hoje não dá, eu tenho um relatório para entregar, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Olha, hoje tem culto às 19 horas, domingo. Vem para o culto. Não, eu estou muito cansado, porque amanhã eu preciso acordar cedo. Presos nas nossas causas pessoais. Não estou dizendo que com isso você tem que vir em todos os cultos. Não, não é isso. Mas estou dizendo que muitas vezes a gente reflete aquilo que está dentro. Muitas não, todas as vezes. A gente reflete aquilo que é dentro de nós. E quando a gente começa a entender que a nossa vida com Cristo são processos a serem vencidos, nós entendemos que a gente começa a comunicar aquilo que a gente vive. De que forma? Maturidade. Quando você é posicionado, quando você é colocado na posição de filhos, e de filhos conhecedores do seu tempo, você entra num processo de amadurecimento. E o que é você amadurecer? É você comunicar a forma como você vive. Como que eu comunico a forma que eu vivo? Sendo de um jeito na igreja e outro no trabalho. Sendo de um jeito com as pessoas na igreja e de outro com o meu esposo ou com a minha esposa. Sendo alguém que fala de paternidade, mas passa mais tempo vivendo na internet do que dando atenção ao seu filho. Sendo alguém que foi chamado para atingir gerações, para a transformação do mundo, presos
numa vida pessoal, de causas pessoais. Tudo na nossa vida a gente coloca numa balança. Senhor, eu posso fazer? Sim, mas me convém fazer nesse tempo? É o tempo certo para as coisas? Sabe do que a gente não gosta? É da gente ir buscar um aconselhamento e alguém falar assim para você: não é tempo de você fazer isso. Ah, pastora, mas como assim não é tempo? Olha isso, isso, isso. Ué, não é tempo. Pode ser que aconteça, pode ser no tempo certo. Aprender a conhecer aquilo que você vive, o tempo em que você está. A maturidade, ela tira você da simplicidade. Sabe o que é você conversar com alguém maduro? As coisas mais simples, as coisas mais profundas são faladas de forma simples, com atitudes. Se você amadurece em Deus, se você amadurece espiritualmente, não é o bom dia, ou boa tarde, ou boa noite que te faz sair da igreja. Não é se as pessoas falam ou não falam com você. Não é se um dia alguém acordou meio mal-humorado e te dá um esbarrão e não te pede desculpas, que você coloca tudo a perder. É quando você atinge a maturidade, conhecendo quem você é em Deus. Ela te tira da simplicidade, no sentido de você não ser ignorante, não ser de mentalidade pequena. A sua mentalidade passa a ser profunda, falando de coisas que transformam a vida de outros, agindo de forma como as pessoas vão olhar e vão falar assim: eu quero conhecer esse Cristo que essa pessoa vive. Isso é maturidade. Maturidade não é você falar: ah, hoje eu não vou porque eu não quero ouvir falar. Deus, aonde o Senhor estava na hora que aconteceu isso comigo? Maturidade é você olhar para a circunstância e falar assim: Senhor, qual é o propósito nesse momento? Momentos de tristeza, angústia, podem existir, mas eles não te paralisam. Não podem te paralisar, porque você está posicionado, conhecendo o tempo em que você vive. Você nasceu para marcar esse tempo. Se já se passaram 40 anos e você não sabia disso, hoje você está sabendo. Hoje é o dia para que você decida mudar. E às vezes é mais gostoso a gente ouvir falar assim: vamos então fazer uma campanha e oração, e as suas dívidas vão acabar, e o seu desemprego vai acabar, muito gostoso. Mas o desemprego, ele pode acontecer, sim. Mas é ele que me paralisa? Não. Mas então quer dizer que eu não vou ter? Você vai ter aquilo que o Senhor sonha com a sua vida. Mas não deixe a circunstância te paralisar. Aprenda a liberar as chaves do perdão, da gratidão. Por natureza adâmica somos ingratos. Olhamos para tudo como se Deus errasse com a gente. E às vezes a gente tem uma falsidade tão grande, uma cara de pau, que a gente fala assim: não sei se Deus queria, né? Mas a que será, Deus, que eu estou errando? Quando na verdade você quer dizer assim: Deus, você falhou comigo. E aí se enche, se veste de uma hipocrisia e fala assim: onde será, Deus? Não consigo achar o meu erro. Aonde eu errei? E faz até uma carinha. Sabe aonde nós erramos?
na hora em que a gente decide tomar as próprias decisões, na hora em que a gente decide não ouvir a Deus para o tempo certo das coisas. E por imaturidade, sim, muitas vezes a gente erra. Sim, muitas vezes a gente toma decisões equivocadas por imaturidade. Mas não há nada que hoje não possa ser restaurado, que hoje não possa ser mudado. Homens e mulheres conhecedores do tempo em que vivem. Coloque-se de pé. Essa palavra hoje ela vem para não te deixar do mesmo jeito. Para que você saia daqui incomodado. Fala assim, como assim ela fala isso para mim? Pode até ficar bravo comigo. Mas entenda que o que o Senhor tem te chamado é para que você vá muito mais além de onde você está. Aprenda a olhar as coisas com olhos geracionais. Sabe o que é isso? É você olhar para as pessoas através da geração que ela porta. Chega de mundinho pessoal. Chega de ficar buscando só o meu bem-estar, o meu carro, a minha casa. Mas a minha... Não. Deus, Ele nunca falhou. E Ele não vai inaugurar a falha dEle aqui com você nesse dia. Pode ficar tranquilo. Existe uma eternidade onde Deus nunca falhou. Não coloca aquilo que você conhece de vida humana para julgar as promessas de Deus. Fala assim, Deus, hoje eu estou aqui e muitas vezes eu achei que você tinha falhado. Me perdoa. Me perdoa, Pai. Hoje, essa é a manhã de você pedir perdão a Deus e falar assim, agora eu quero entender, eu estou entendendo, eu vou abrir o meu coração para que o Teu Espírito Santo entre com intensidade. Você quer continuar a sua vida sendo apático? Vindo de domingo a domingo, vivendo uma vida que não faz diferença? Fazer a diferença não é você ir para a Rede Globo e falar em rede nacional. Fazer a diferença é você estar posicionado em Cristo. Opa. Fazer a diferença é você estar vivendo aquilo que é o propósito dele para a sua vida. Fazer a diferença é aonde você entrar, em qualquer ambiente que você entrar, você entra. Você pode até não falar nada, mas esse ambiente, ele é transformado. Mas eu não sei. Acontece. Muitas vezes. Aquilo que você porta é muito maior do que os seus problemas. Aquilo que você tem carregado dentro de você, ainda que você não saiba, transforma todo o ambiente onde você vive. Quer ser hoje um filho posicionado? Um filho decidido a amadurecer todos os dias, de deixar de lado o mimimi. Eu não consigo, eu não vou, você não conhece a minha vida. Nossa, hoje eu estou tropeçando no meu próprio pé. Você não conhece a minha vida, você não sabe da minha história, eu não sei, e provavelmente eu nem vá saber. Mas o que eu tenho hoje para dizer para você é que você não depende da sua história para você acessar aquilo que você é. Você não depende daquilo que você viveu até hoje para dizer para onde você vai. A tua história do passado, ela só serve para uma coisa: ficar no passado. Para de ficar puxando aquilo que você viveu, a forma como você via.
Para de ficar colocando sobre você essas crenças limitantes. Para de ficar colocando sobre a sua vida um peso que não existe mais. É tempo de você se posicionar e de você viver esse tempo, esse novo tempo em Deus. Saia hoje com uma certeza, que o Senhor te chamou para te posicionar e para lançar você a lugares muito maiores, muito mais profundos do que você imagina. É um tempo de refletirmos como foi e para onde iremos. Que esse domingo seja um domingo onde você gaste tempo para entender isso em Deus. Se há um tempo em que você está e você vive pensando somente no seu passado, e o seu futuro, ele é condicionado ao seu passado. Ah, eu não consigo vencer porque olha o meu passado. Esse é o tempo, essa é a hora de você colocar a mão sobre a sua cabeça e falar assim: nunca mais eu vou ficar nessa crença limitante, nisso que me traz peso, nisso que me bloqueia. É tempo de eu ir para um lugar muito mais alto em Deus. É tempo de eu romper com esse entendimento. Se você sair dessa manhã pensando sobre isso, muitas coisas vão acontecer. Pai, nessa manhã, eu quero, Deus, colocar todas essas palavras que o Senhor ministrou a nós, Senhor, e declarar que nós nos posicionamos e nós somos conhecedores desse tempo. Sabemos que viemos nesse ano, nesse lugar, nessa casa, nesse tempo, nessa geração, porque o Senhor espera de nós que nós possamos marcar esse tempo, marcar essa geração. Senhor, declaramos que se levanta essa voz que vai atingir não somente a nossa nação, mas todo o nosso universo, Pai. Clamamos, Senhor, para que o Senhor venha e nos posicione. Estamos abertos, Pai, em nome de Jesus. Amém.